Pesquisa Datafolha revela que os brasileiros seguem divididos sobre a necessidade das cotas raciais na educação. Repórter Vinícius Moura, a maioria defende essa medida? Exatamente. Olá a todos que acompanham a programação da Jovem Pan. Segundo esta pesquisa Datafolha, 50% dos brasileiros são favoráveis às cotas raciais nas universidades públicas. Ainda de acordo com o estudo, 34% dos entrevistados são contra essas cotas, 12% não sabem e 3% são indiferentes. E o que chama a atenção é que o apoio chega a ser até maior, um índice de 60% entre pessoas que possuem filhos em escolas particulares, ou seja, um grupo de pessoas que acaba não sendo beneficiado por essas cotas raciais. A aprovação também é maior entre quem considera o governo do presidente Jair Bolsonaro como péssimo. Entre esses, 57% são favoráveis às cotas raciais. Já entre aqueles que consideram o governo do presidente Jair Bolsonaro como ótimo, entre esses, 34% são contra as cotas raciais. Esse levantamento do Datafolha foi realizado em março com 2.090 pessoas a partir de 16 anos e em mais de 130 municípios do país. Já faz 10 anos que a lei de cotas foi aprovada no Brasil. Essa legislação, ela exige que as universidades façam essa separação de vagas para pretos, pardos e indígenas, de acordo, obviamente, com a proporção de população em cada estado. E um estudo recente do INEP mostrou que a participação deste público cresceu nas instituições federais de ensino superior, vindos da escola pública, cresceu de quase 28% em 2012 para 38% em 2016. E para finalizar, o Datafolha também fez perguntas sobre a abordagem de discriminação racial nas escolas e também a respeito aí de crenças ideológicas. Com relação a essa questão da discriminação racial, 81% dos entrevistados concordam totalmente que o assunto deve ser discutido em sala de aula. A gente volta aos estúdios da Jovem Pan. Ok, valeu, Vinícius. Um minutinho para cada um dos nossos comentaristas. Ricardo Salles, brasileiros divididos sobre o assunto, mas maioria a favor das cotas raciais. É preciso esse empurrãozinho, essa força para alguns grupos conseguirem seu espaço no ensino? Olha, eu não sou favorável a cotas raciais por uma razão simples. Você não tem no Brasil hoje, e não vai ter tão cedo, uma definição de quem é o quê, né? Tanto que há uma discussão, a gente vê isso em todos os jornais, quem é preto, quem é pardo, quem é isso, quem é aquilo, e não é esse o problema. O problema é que nós precisamos incentivar aqueles que estão na escola pública, vêm da escola pública e que, consequentemente, não têm condições financeiras, né, eventualmente, não teve oportunidade e condições financeiras para se preparar em condições de igualdade com aquele da escola privada. Então, a meu ver, se tiver que haver uma política de cotas, ela deveria ser melhor, seria melhor que fosse para aqueles que vêm da escola pública e que, portanto, teoricamente, tiveram uma escola com menos oportunidades. Essa discussão por raça, enfim, isso não me parece adequado, porque o Brasil é um país muito miscigenado. Então, não é isso que define, né? Eu acho que a questão da escola pública, aí sim, ele tem uma condição, às vezes, né, nem sempre isso acontece, às vezes, pior do que a escola pública, do que a escola privada, perdão. Então, aí sim, a gente conseguiria ter uma igualdade de condições. Eu sou contra a cota racial. Amanda Klein, qual é o seu posicionamento? É uma discussão já antiga aqui no país. Olha, Thiago, eu acho que são necessárias as cotas raciais, que também são cotas sociais, porque existe uma forte correlação. Infelizmente, os negros estão na base da pirâmide, fazem parte das classes mais vulneráveis. Todas as estatísticas mostram isso, a ponta mais pobre, mais esquecida da população.
nesses últimos anos, essas cotas raciais fazem parte de uma ampla gama de ações afirmativas que fez com que a participação dos negros aumentasse muito, pretos, pardos, em universidades públicas, em universidades federais, sem que tivesse caído a qualidade de ensino. Muito pelo contrário, essas pessoas têm conseguido se formar, têm conseguido ocupar melhores posições no mercado de trabalho sucessivamente. Então, faz parte de uma reparação a uma injustiça histórica. O Brasil deve isso, sim, aos pretos e pardos, aos negros. Aqui, só fazer uma rápida pesquisa na internet, né? Segundo o IBGE, por exemplo, de 2010 a 2019, o número de alunos negros no ensino superior cresceu quase 400%, né? Chegaram ao total de 38% dos matriculados em 2019. Já notícias mais recentes, de 2021, 2022, que já são a maioria, que negros são maioria nas universidades públicas pela primeira vez, notícias de 2019. Quer dizer, isso tem que ser comemorado, é o passaporte para que essas pessoas tenham uma ascensão profissional, uma ascensão social. Infelizmente, só assim, porque se a gente deixar as coisas como elas estão e simplesmente contar com a dita meritocracia, que na verdade não é uma meritocracia, porque não tem como você comparar o filho de um rico com o filho de uma pessoa pobre. A Amanda travou um pouquinho para a gente. Então, Cris Grêmio, 34% dos brasileiros são contrários a cotas raciais. Por que será, Cris? É um grupo significativo? A Amanda voltou? Quer completar primeiro? Aí eu já passo direto para a Cris. Só para completar, se a gente deixar as coisas como elas são, a imobilidade da estrutura social no Brasil é tão grande que se ninguém fizer nada, se você não der uma mãozinha, não der uma oportunidade para que essas pessoas possam ascender social e profissionalmente, estudos mostram que isso pode demorar sozinho, sem o Estado fazer nada, 9 gerações. Então, são 9 gerações castigadas, punidas por não ter acesso a uma qualidade de ensino melhor e a melhores posições de trabalho. Então, é por isso que as cotas raciais, sociais, são parte fundamental desse processo de melhora e de integração e de inclusão social. Cristina? O erro dessa premissa aí é que só negro é pobre. A injustiça dessa política de cotas é deixar uma leva grande, considerável, de brancos pobres à margem do estudo universitário. Ignora que o Brasil precisa, sim, de políticas sociais, de ascensão social, a classe mais desfavorecida. E aí, essa própria esquerda identitária que polariza, que separa negro de branco, pobre de rico, que está o tempo todo se fazendo de padrinho, madrinha dos coitadinhos e deixando os coitadinhos sem voz, porque eles nunca podem dizer queremos sim ser representados por vocês ou não queremos, porque muitos não querem ser sequestrados por essa esquerda que causa danos ao país. O erro aí está em não estipular, em não defender políticas de cotas sociais aí sim e ir contra um início de posicionamento já da sociedade de cobrar mensalidade de ricos ou de classe média que conseguiu bancar escola particular no ensino fundamental e médio, também na universidade. Aí na universidade tem que ser pública para todos, mas quem está estudando lá nas universidades federais, majoritariamente, são os filhos de quem pode pagar a universidade. E isso deixa de lado, de novo, brancos, pobres, que poderiam entrar na universidade mediante bolsa, mediante algum auxílio maior. E aí vem com essas estatísticas de 30% da população, 34% são contrários. Olha quanto racista tem no Brasil. Não é nada disso. Quem é contrário à política de cotas está vendo que ela foi implantada de forma absolutamente errada. Tanto que a gente continua com o ensino. Agora, na verdade, a alfabetização está sendo valorizada no Brasil, no governo Bolsonaro, mas a gente continuou ao longo de 13 anos, 14 anos aí de governos petistas ou MDBistas, né? O Temer é a continuação do governo petista. A gente continuou com baixos níveis no PISA, péssimos níveis na educação brasileira, porque não se investiu onde deve se investir para que o estudante chegue à universidade por conta própria e sim, por merecimento. O merecimento faz do ser humano muito maior. Ele quer se desafiar e ele gosta de saber que ele é capaz. Ele não quer ver a mão do Estado sendo passada na cabeça dele o tempo todo como se fosse um coitadinho incapaz. Não é isso que faz o Brasil evoluir.